TV Centro-América, com você. MT2, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta. Os dados que apontam uma melhora no cenário da pandemia em Mato Grosso. Nenhum município está com risco alto ou muito alto de contaminação por Covid. Diretores de escolas afirmam que faltam profissionais para a fiscalização das normas de biossegurança na rede estadual. E a definição do valor da verba indenizatória paga aos vereadores de Cuiabá. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Um estudo do sistema MapBiomas, feito a partir de imagens de satélite, mostra que Mato Grosso é o segundo estado brasileiro que mais perdeu superfície coberta por água no período de 1985 a 2020. E o Pantanal é o bioma mais prejudicado. No Brasil, de acordo com o estudo, houve uma redução da superfície de água em 15,7%. Em 1991, o país tinha quase 20 milhões de hectares cobertos por água e foi para 16,6 milhões em 2020. Uma perda de mais de 3 milhões de hectares em 30 anos. A área é equivalente ao território do Acre, ou 4 vezes o território do Rio de Janeiro. Todos os biomas tiveram perda de água, mas o Pantanal foi o que mais sofreu. A redução foi de 68% em 36 anos. O estado com maior perda na série histórica foi Mato Grosso do Sul, com 57%. Mato Grosso vem em segundo lugar, com 46%. Em 1985, o estado tinha pouco mais de 1 milhão de hectares cobertos por água. No ano passado, 2020, eram 613 mil hectares, uma perda significativa de mais de 500 mil hectares. No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, essa redução principalmente ela foi puxada pelo bioma do Pantanal. O que pode estar explicando essa grande redução seria uma mudança no regime e no período das cheias do Pantanal, né? Para o Instituto SOS Pantanal, essa redução significativa de água na maior planície alagável do mundo é preocupante. Isso significa menos água disponível no ambiente. No Pantanal, mais especificamente, que passa por um regime de cheia e seca ao longo do ano, naturalmente, a gente está vendo que a cheia está ficando cada vez mais curta. Isso muda todo um ecossistema, toda uma dinâmica do bioma que depende daquela água disponível por mais tempo. No ranking dos 20 municípios brasileiros que mais perderam superfície de água, Mato Grosso aparece com 3 cidades. Cáceres em terceiro lugar, com redução de mais de 307 mil hectares cobertos por água. Em quarto lugar, vem Poconé, com quase 184 mil hectares. E Barão de Melgaço em 10º lugar, com redução de superfície de água de pouco mais de 28 mil hectares. Para que essa situação não comprometa o futuro do Pantanal, é preciso pensar em estratégias para frear essa tendência de redução de água. A gente tem que frear o desmatamento, recuperar as áreas de nascentes e APPs ao longo de rios. São diversas maneiras que temos que trabalhar, né, para tentar frear essa tendência de redução. Em Lucas do Rio Verde, a prefeitura fez um alerta aos visitantes do cemitério municipal para que não acendam velas no gramado. A medida foi tomada para evitar incêndios. O João Carlos Morandi traz os detalhes. O decreto publicado pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde proíbe a população de acender velas e castiçais nos túmulos que ficam no gramado do cemitério da cidade. Segundo o secretário municipal de Planejamento, a regra foi formalizada ainda em 2019. Só que depois do registro de um caso de incêndio no local, foi necessário reforçar as recomendações à população.
Acontece que hoje a gente não tem um sistema de irrigação no cemitério, o que deixa a grama um pouco mais seca e muito mais propícia a pegar fogo. Então, na última semana, nós tivemos um caso de incêndio de uma pessoa que foi lá, acendeu sua vela para o seu ente querido, e a gente respeita as devoções e gostaríamos de pedir para a população que use o cruzeiro, né? Existe um local apropriado para o acendimento de velas. Ainda de acordo com o decreto, as flores deixadas nos túmulos terão que ser retiradas semanalmente, já que nesse período de baixa umidade do ar, altas temperaturas e vegetação seca, o risco de queimadas aumenta. Há muito tempo a gente ouve dizer que Mato Grosso é um dos poucos estados brasileiros onde é mais vantajoso abastecer o carro com etanol do que com gasolina. Só que essa situação mudou. Bárbara Fava, boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Realmente essa situação mudou. Em comparação aos outros estados, né, Mato Grosso era conhecido então com o etanol mais vantajoso do que com a gasolina. Mas com o alto custo do etanol nas distribuidoras, nas usinas, essa conta infelizmente mudou. De acordo com o Sindipetróleo, que é o sindicato que representa os donos de postos, a gasolina está mais vantajosa em todos os estados atualmente. Isso porque com o etanol o veículo aumenta, né? O consumo aumenta em relação à gasolina. Então, para você saber o que compensa mais, né, na hora de abastecer, basta você dividir o litro do etanol com o litro da gasolina. Então, você faz essa divisão, se der abaixo de 0,7, compensa você abastecer com o etanol. Se der acima de 0,7, compensa então mudar aí para a gasolina. Vamos fazer um exemplo bem rapidinho aqui para vocês. Nesse posto que eu tô, né, aqui em Cuiabá, o etanol está saindo a R$ 4,57 o litro do etanol e o litro da gasolina a R$ 6,17. Fazendo a conta bem rápida aqui, está dando 0,74, ou seja, está compensando então abastecer, neste caso aqui, né, abastecer com a gasolina. Legal essa conta, né, Luzimar, para a gente tentar economizar um pouquinho no final do mês. É bom saber fazer a conta, mas está tudo muito caro, né, Bárbara? Obrigada pelas informações. A seguir, diretores de escolas estaduais afirmam que faltam profissionais para a fiscalização das normas de biossegurança. Diretores de pelo menos 15 escolas estaduais pedem à Secretaria de Educação a contratação de funcionários para suprir as necessidades de escalas para as aulas presenciais. A falta de profissionais tem atrapalhado a fiscalização quanto às normas de biossegurança. Nesta escola estadual, no bairro Doutor Fábio, os educadores se esforçam para cumprir as medidas de biossegurança. Salas com distanciamento social. E na hora do intervalo, uma turma por vez vai até a cozinha e volta à sala de aula para fazer o lanche. A fiscalização tem ficado por conta da coordenação e dos professores. Já solicitamos da SEDUC por 2 vezes o agente de pátio e foi negado, tá? Então, sem o agente de pátio aqui é impossível o trabalho. Eu não faço o meu trabalho porque eu tenho que fazer o trabalho do agente de pátio. O problema é comum em diversas escolas que retomaram as aulas presenciais no início deste mês. Diretoras de escolas estaduais em Cuiabá fizeram um levantamento para saber quantos funcionários estão faltando para se fazer cumprir a contento as medidas de biossegurança. De acordo com a pesquisa, em apenas 15 escolas, faltam 60 funcionários, entre merendeiras, agentes de pátio e auxiliares de turma. Nesta outra escola estadual, no bairro Cidade Alta, não falta álcool gel em diversos locais, no pátio e nos corredores. Os alunos do ensino fundamental são orientados a usar máscara o tempo todo e a manter o distanciamento social nas salas de aula. Um colegiado de diretoras já pediu faz tempo a contratação de funcionários para tomar conta dos estudantes. A gente já está indo para a 3ª semana de aula e até o momento ainda não foi liberado o profissional para ser contratado pela unidade.
A Secretaria Estadual de Educação disse em nota que foram contratados aproximadamente 2.800 profissionais para o retorno das atividades presenciais nas escolas de Mato Grosso e que outros 2.400 profissionais serão contratados em setembro para suprir as demandas apontadas pelos diretores. Em Tangará da Serra, a Secretaria de Saúde começou a aplicar hoje a segunda dose da vacina contra a Covid de forma antecipada. A Natália Ocdi explica como é que está sendo o atendimento. A antecipação é para quem está com a segunda dose da vacina agendada até 5 de setembro. Para isso, é preciso comparecer no ponto de vacinação que foi montado aqui no Centro Cultural, da 1 às 4 da tarde até sexta-feira. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é completar a imunização de cerca de 3.500 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários que já tomaram a primeira dose. Lembrando que a antecipação está dentro do prazo recomendado pelos fabricantes das vacinas. É importante que todos saibam que a sua dose está garantida. Não é como da primeira dose, que a gente tinha X doses. A sua segunda dose está garantida. Então você pode vir com calma, não precisa se apavorar, tem tempo para isso, a sua dose está reservada para você. A gente só antecipa algumas semanas antes e dessa mesma forma como nós estamos fazendo, convocando a população para tomar. Mas principalmente aquele que está atrasado, é você que precisa vir o quanto antes. E agora a gente vai ver os dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia aqui no estado. Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 16 mortes por Covid. No total já são 13.374 óbitos pela doença. Mais de 492 mil pessoas que tiveram coronavírus já se recuperaram. Isso representa mais de 95% do total de casos. Mato Grosso já registrou mais de 514 mil casos de Covid. Foram 1.085 novos registros de ontem para hoje. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs na rede pública está em 53,42%. Hoje são 238 leitos pelo SUS disponíveis aqui no estado. A média móvel de casos em Mato Grosso, segundo o Ministério da Saúde, o estado tem registrado uma média diária de 984 casos nos últimos 14 dias. Queda de 11,54% em comparação com os 14 dias anteriores. A média móvel de óbitos, que está em 23 mortes diárias, queda também, só que de 8,5% nas duas últimas semanas. A Secretaria Estadual de Saúde atualizou a classificação de risco dos municípios em relação à Covid e houve uma melhora significativa no cenário da pandemia. Na semana passada, eram 7 cidades com risco alto de contaminação, que é o alerta laranja. Agora, nenhum município está com risco alto ou muito alto. 10 cidades estão com risco moderado, que é o alerta amarelo. Confira. Estão na classificação de risco moderado de contaminação a Corizal, Conquista do Oeste, Figueirópolis do Oeste, Jangada, Lucas do Rio Verde, Novo São Joaquim, Reserva do Cabaçal, São José do Povo, Sinop e Vale de São Domingos. Os outros 131 municípios estão classificados como de risco baixo. Essa classificação leva em conta a taxa de ocupação de UTIs, os casos ativos de Covid, a média móvel de casos nos últimos 14 dias e o acumulado nos últimos 90 dias. Depois do intervalo, a definição do valor da verba indenizatória paga aos vereadores de Cuiabá. Um homem foi preso e 2 menores apreendidos depois de invadirem uma loja de doces em Cuiabá. O trio chegou a ameaçar uma criança. Um homem de 23 anos foi preso e 2 menores foram apreendidos enquanto assaltavam uma doceria em Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, eles agiram com muita violência. Inclusive, o boletim de ocorrência narra que um dos assaltantes apontou a arma na cabeça de uma criança, filha da funcionária. As câmeras de segurança do local flagraram toda a ação. Nas imagens é possível ver o primeiro criminoso. Ele chega na doceria se passando por cliente.
Pouco tempo depois, um segundo rapaz chega no local, também alegando fazer parte da clientela. Enquanto os dois distraem a atendente, um terceiro comparsa chega no local e anuncia o assalto. O trio rende os funcionários e leva todos com as mãos amarradas para uma área de estoque. Uma das atendentes conseguiu dispersar os bandidos e chamou a polícia. Por favor, gente, tá com criança também. Por favor, eu imploro. Pelo amor de Deus, venha logo. As vítimas relatam, grande violência por parte dos suspeitos. A utilização de jacaré, aquelas presilhas, para poder estar amarrando as vítimas. O maior de idade, de 23 anos, foi preso. E segundo a polícia, ele já tinha 3 passagens criminais, por violência doméstica, furto e receptação. Os 2 menores foram detidos e entregues ao juizado da criança e do adolescente, pois já são reincidentes no crime. A arma de fogo utilizada por eles foi localizada em um terreno baldio nos fundos da doceria. Inclusive, estava com 7 munições intactas. O ex-secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Tax, e a delegada Alana Cardoso viraram réus sob acusação de participação no esquema dos grampos ilegais feitos entre 2014 e 2015. Na decisão, o juiz Bruno de Oliveira Marques cita que há indícios de que escutas telefônicas foram realizadas sem autorização legal, o que poderá caracterizar crime de improbidade administrativa. Segundo a denúncia, a delegada Alana Cardoso teria solicitado à Justiça que o telefone da servidora Tatiana Sangalli fosse grampeado. Os dados dela teriam sido anexados a uma lista de suspeitos de tráfico de drogas para que a Justiça autorizasse o grampo. Mas a denúncia traz que o grampo teria sido um pedido do então chefe da Casa Civil do Estado, Paulo Tax, que tinha um relacionamento extraconjugal com Tatiana. Em um documento encaminhado à OAB em 2017, a delegada confirmou que o grampo partiu de um pedido de Paulo Tax. A justificativa? Ameaças que ele estaria sofrendo de Tatiana. Paulo Tax disse que vai recorrer da decisão e classifica como inaceitável responder por improbidade administrativa antes que a investigação seja concluída. Nossa produção tentou contato com a defesa da delegada Alana Cardoso, mas sem sucesso. A Justiça aceitou hoje um acordo entre o Ministério Público e a Câmara de Cuiabá sobre o valor da verba indenizatória que os vereadores vão receber, além do salário que já é pago. Até dezembro serão R$18 mil por mês. Já a partir de janeiro, o valor será menor. O acordo foi homologado pelo desembargador José Zuquim, do Tribunal de Justiça. A partir de janeiro de 2022, a verba indenizatória dos vereadores de Cuiabá será o equivalente a 75% dos salários que eles recebem. Em janeiro, o salário deles vai passar de R$15 mil para R$18 mil, aumento que só não ocorreu este ano por causa da lei federal que proibiu reajustes de servidores durante a pandemia. A VI não é um complemento salarial, mas ela é uma verba indenizatória que dá subsídio ao vereador fazer o seu mandato. Essa novela começou em dezembro de 2020, no fim da legislatura passada, quando os vereadores aprovaram o reajuste de salário para R$18 mil e a verba indenizatória também ficou definida em R$18 mil. Em janeiro deste ano, a decisão foi sancionada pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Mas em abril, a juíza Célia Vidotti deu uma liminar a favor do Ministério Público e reduziu essa verba indenizatória à metade do valor, R$9 mil. Em junho, o TJ manteve a decisão, mas a Câmara recorreu. Agora, em agosto, chegou a um acordo com o Ministério Público e nesta segunda-feira a Justiça homologou a decisão. No geral, tanto vereadores da base como da oposição defendem o recurso. A VI não é exclusiva do vereador. Outros poderes também utilizam da mesma verba indenizatória para custear despesas na nossa andança. E a palavra vereador é extremamente vereandar, é andar, conhecer os problemas da cidade. O gabinete funciona de segunda a sexta, o dia inteiro, e eu ainda trabalho no final de semana. Eu preciso da verba indenizatória. No acordo também ficou acertada a derrubada da decisão anterior do Tribunal de Justiça, que reduziu a verba indenizatória para R$9 mil por mês. Com isso, até dezembro, os vereadores de Cuiabá voltam a receber uma verba indenizatória de R$18 mil por mês
já a partir do próximo pagamento em setembro. Outro ponto importante, a prestação de contas. Os vereadores vão continuar sem a obrigação de apresentarem notas fiscais dos gastos. Bastará que façam um relatório. O número de microempreendedores individuais não para de crescer em Mato Grosso. Em menos de 3 anos, o salto foi de quase 60%. Um projeto de lei que foi aprovado no Senado e agora precisa ser votado na Câmara pode aumentar o limite do faturamento anual dos MEIs para R$ 130 mil. A Cléo sempre amou fazer doces. A satisfação dela é saber que os bolos alegram e fazem parte de momentos importantes da vida dos clientes. Por isso, fez questão de formalizar o empreendimento. Te dá uma segurança como microempreendedora. Você tem mais possibilidade, credibilidade. As pessoas sentem assim aquela segurança por você ser uma microempreendedora. E também porque você pode estar emitindo uma nota fiscal. De acordo com o Ministério da Economia, Mato Grosso tem quase 220 mil microempreendedores individuais ativos. Em dezembro de 2018, era um pouco mais de 139 mil, um crescimento de quase 60% nesse período. Entre os municípios que mais têm MEIs estão Cuiabá, com pouco mais de 52 mil, Várzea Grande, com mais de 18 mil e Rondonópolis, com quase 15 mil microempreendedores individuais. As vantagens são muitas para o microempreendedor individual, né? A abertura simplificada de empresa, ele abre a empresa ali em questão de 30 minutos, 40 minutos está com a empresa aberta, né? Constituição de alvará com facilidade perante as prefeituras, facilidade para a obtenção de um alvará da vigilância, para a obtenção da própria inscrição estadual. A taxa também, que é um fator social muito importante, de R$ 60 por mês. O carro-chefe da doceria do Anthony é essa trufa de morango com recheio de brigadeiro branco e coberta com chocolate ao leite. Os pedidos vêm pelas redes sociais. As encomendas são entregues em domicílio. O faturamento da doceria do Anthony já está quase atingindo o limite de R$ 81 mil por ano. Aí será preciso desenquadrar do MEI. A não ser que seja aprovado o projeto de lei complementar que tramita na Câmara Federal e que aumenta esse limite do teto para R$ 130 mil por ano. Além disso, amplia o número de contratações de 1 para 2 funcionários. A gente tem o sonho de expandir a empresa mesmo, a gente sabe que essa migração vai ser algo, por um lado, inevitável, mas é o objetivo mesmo. Se preparar bastante porque é um custo que aumenta para a empresa. A proposta ela visa trazer uma série de benefícios para o microempreendedor individual, aumentar o limite de faturamento e manter as taxas atuais. Então, nós estamos falando aí de um faturamento de 10.800 mês, que já não é um faturamento tão baixo, né, para quem está começando o negócio. A meta do microempreendedor é permanecer por mais um tempo como MEI e depois migrar para outro sistema fiscal, já que quer expandir cada vez mais. Poder ser referência de doce aqui, de doce de qualidade, e aí posteriormente fazer uma expansão sim. Lojas próprias, uma rede de expansão nacional pode ser um sonho sim. Tangará da Serra tem 45 anos de fundação e só tinha um CEP geral. Agora, cada rua passa a ter seu próprio código de endereçamento postal, o que deve facilitar a entrega de correspondências e encomendas. Tangará da Serra, com mais de 105 mil habitantes, é o 5º município mais populoso do estado. O crescimento nos últimos anos foi tão rápido que foi preciso implantar um endereçamento postal mais preciso nas ruas da cidade. Há essa necessidade de fazer esse redesenho e CPA os logradouros, porque isso vai facilitar para as entregas, né, dos Correios e vai trazer melhorias também para a população. A dona Aparecida aguarda ansiosa a chegada de correspondências com o novo CEP. Faz tempo, já faz tempo que minha caixa de Correio está ali esperando, né? Não é só a minha, mas a maioria dos moradores já tem a caixa de Correio aqui, esperando o Correio passar. Antes, Tangará tinha apenas o CEP geral, o 783000.
Agora, cada rua passa a ter a sua identificação. O que os moradores precisam ficar atentos é com aquelas ruas e avenidas que passam por diversas regiões. Essa, por exemplo, a José Cândido Melhorança, a Rua 24, que corta diversos bairros aqui na região, terá um CEP diferente para cada bairro. O CEP ele não é exatamente para o logradouro, mas é um CEP do bairro. Então, se o logradouro ele contempla vários bairros, aquele logradouro ele também terá CEPs diferentes. De forma que quando o carteiro pegar uma correspondência pelo CEP, ele já vai saber para onde destinar aquela correspondência. Nas transportadoras, pouca coisa muda com as entregas na implantação do novo CEP. Nós, como transportadoras, não afeta nada, porque nós trabalhamos com endereços de entrega, né? O endereço que o cliente costuma colocar na sua nota fiscal, ali é o endereço que a transportadora vai fazer a entrega. Até mesmo porque não tem essa questão do CEP, não envolve diretamente as transportadoras. Nessa empresa que fabrica placas de endereços residenciais e comerciais, a procura por implantação do CEP na identificação do imóvel ainda está baixa. Hoje ainda não temos muito impacto das placas com o CEP, né, com o novo CEP. Mas, como os grandes centros, né, vamos estar se adaptando para o correio melhor ajudar. E quem ainda não sabe qual que é o CEP da rua onde mora, basta acessar o site da Prefeitura, tangaradaserra.mt.gov.br. O MT2 termina aqui. Uma ótima noite para você. Imagens ao vivo da capital para a gente encerrar esta edição. Tchau, pessoal. Até amanhã. MT2, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta. TV Centro-América, com você.